Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus sabe como fazer as coisas e nós precisamos sempre acreditar que o que Ele tem é o melhor para as nossas vidas. Às vezes nós fazemos tantos pedidos para Deus e nos esquecemos que a fórmula para se alcançar um objetivo é de Deus. E como Ele vai fazer as coisas, nós não sabemos. Somente sabemos que Ele vai realizar. Gosto muito daquele versículo de Jeremias 29:11, quando Ele diz: eu é que sei o plano que tenho para vós, um plano de paz e não de mal, para entregar a você o que você deseja. O plano é dele, a fórmula é dele, mas o desejo é o do nosso coração. Então que ele venha realizando de uma forma especial. A palavra de Deus nos ensina isso, que o Senhor, Ele disciplina e corrige a todos a quanto Ele ama. Quando nós lemos ali em Apocalipse 3:21, o Senhor, Ele fala com carinho: eu disciplino, e a disciplina é um ensinamento. Então o Senhor, através de todas as circunstâncias, Ele está nos ensinando, nos disciplinando a conduzir a nossa vida dentro das suas regras e dentro da sua palavra. E quando Ele fala assim, eu corrijo, eu repreendo, ou seja, eu ajusto você de acordo com aquilo que eu quero, dentro da minha palavra. Eu disciplino, ensino e corrijo. Se porventura a nossa rota estiver em rota de colisão com Ele, porque se Ele é a rocha e nós estamos em rota de colisão com Deus, quem vai sair perdendo? Nós é que vamos sair perdendo. Então Ele vai corrigir a nossa rota. Ele vai dizer assim, ao invés de você vir contra mim, eu vou te ensinar a andar junto comigo, para que eu não precise castigá-lo, para que eu não precise tratar com você como eu vou tratar com os outros. Então eu quero que você esteja do meu lado, eu não quero que você esteja contra mim. Então a disciplina e a correção faz parte. No livro de Hebreus, é uma palavra que eu li há bastante tempo e leio bastante essa palavra. Ele fala assim, quando não desmaie, a pastora ainda citou essa, não desmaie quando por ele for corrigido. Aí eu lembro bem de quando meu pai fazia fila dos 4 filhos para dar cintada. Quando chegava na minha vez eu desmaiava. Não desmaia na hora da correção, porque se você desmaiar na hora da correção, aquele que vai te corrigir vai esperar você despertar, e depois nem que você fique por último, mas que você vai ser corrigido também, você vai. Então a palavra de Deus nos ensina isso, não desmaie. Ou seja, se Deus está te ensinando, te disciplinando, é ensinamento. E o que as pessoas não querem hoje é aprender. Elas querem chegar em qualquer lugar, se autodenominando a suprema excelência. Ou seja, onde eu chego, o mundo tem que parar e girar ao meu redor. Tudo tem que acontecer pela minha palavra. Ou seja, aquilo que o irmão da TV lá, ele prega desde 86, há mais de 40 anos atrás. Ele fala que o humanismo, ele trabalharia de tal forma que ele faria com que o ser humano se colocasse no lugar de Deus. E é isso que acontece nos dias de hoje. Cada um se acha um Deus. Tanto é que quantas pessoas se sentam no lugar de Deus para julgar? Eles julgam pastores, eles julgam presbíteros, eles julgam diáconos, eles julgam os membros da igreja, eles julgam todo mundo. Por quê? Porque eles acham que o poder está nas mãos deles. E quando Deus corrige eles e disciplina eles,
eles se revoltam contra a disciplina de Deus e dizem: onde foi que nós erramos? Porque nós também somos deuses. Por que nós erramos? Porque só existe um Deus, e Deus, nós somos a criatura, Ele é o Criador. Jamais nós conseguiremos ser o Criador. A única coisa que a gente consegue criar é muita confusão. Nos nossos lábios tem confusão, nas nossas atitudes tem confusão. Se a gente não vigiar, a gente coloca os outros em confusão. É o que a gente consegue criar. Para criar o filho, como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz quando um filho nasce é consagrar ele ao Senhor. Por quê? Porque a criação é dele, então nós não sabemos criar. Então tudo é por ele, para ele e para a honra e glória do nome dele. Amém? Então nós precisamos entender essas coisas, que Deus, ele sabe muito bem tudo. Então, se ele está trazendo sobre nós mais uma correção, mais um ensinamento, mais uma disciplina, significa: não faça como. Eu disse há tempos atrás que eu ouvi uma pessoa do esporte, da televisão, no esporte, ele falando sobre isso. Ele falando: o sábio, ele aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com os próprios erros. Mas ele disse assim: o burro não aprende nem com um nem com o outro. Mas a gente ofende, fala que o burro, ele é ele é irracional, falta inteligência para ele. Mas você pode observar que depois dele selado e alguém montando em cima dele, colocando peso sobre ele, ele é mais obediente do que o ser humano. Então seria uma ofensa ao burro, não é? Seria uma ofensa ao burro. Então nós precisamos entender quando Deus está trabalhando nos nossos corações. Se Ele disciplina e corrige a todos quanto Ele ama, então sejamos ensinados por Ele, sejamos conduzidos por Ele, dirigidos por Ele, para que o nome dEle sobre nós seja glorificado. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Aleluia. Eu estava procurando uma palavra, não sei se eu vou achar rápido aqui. Mas nós vamos ler essa palavra, e eu vou usar essa palavra destacada, né? Nós vamos ler essa palavra aqui, vamos usar essa para a gente contextualizar e falar algo para nós, amém? Tem um versículo da Bíblia onde o apóstolo Paulo, ele se torna grato por alguém ter participado das suas aflições. Quando alguém participa junto com você da sua dor, da sua aflição, como é que nós chamaríamos uma pessoa como essa? De amigo? A palavra de Deus diz assim que na angústia, na aflição, nasce o irmão. O amigo ama em todo tempo, mas na aflição e na luta nasce um irmão. Uma pessoa que se importa com o que nós sentimos, com o que nós pensamos, com o que nós fazemos, como nós estamos. É mais do que um amigo, é um irmão. E quando o Senhor Jesus Cristo, Ele fala sobre aqueles que estão próximos a Ele, Ele diz assim: eu já não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Porque o amigo conhece o que o seu Senhor quer. E quando vamos em Provérbios 17, ele diz: o amigo ama em todo tempo, mas na aflição nasce o irmão. E o apóstolo, ele diz assim: olha, fico feliz
por vocês terem lembrado de mim e participado das minhas dificuldades, das minhas aflições, daquilo que me tirava tranquilidade, daquilo que me tirava sono, daquilo que me tirava paz, porque ele sabia do propósito pelo qual Deus o havia chamado. E quando temos um chamado, no caso dele, quando ele teve o seu chamado, ele tinha também as suas necessidades, porque ele era uma pessoa independente, ele era um cidadão judeu, ele era romano, ele era judeu por natureza e naturalizado romano. Então ele cresceu no meio romano, ele cresceu sem aquela necessidade, ele conquistou a sua independência. Mas quando Cristo o chama, quebra toda a sua independência e torna ele totalmente dependente. Mais ou menos parecido com a gente, quando a gente trabalha, quando a gente corre, a gente conquista, a gente é independente. Nós não precisamos que as pessoas venham até nós e nos dê 1 quilo de arroz, que nos dê 1 quilo de feijão, que nos dê uma xícara de açúcar, uma xícara de café. Nós não precisamos, porque a gente vai até o supermercado e compra. Mas quando as coisas ficam difíceis e nós não temos mais condições de ir comprar, nós nos tornamos dependentes dos outros. E é maravilhoso quando alguém passa próximo de você e diz assim: olha, Deus colocou no meu coração para que eu faça isso por você. Não é nem para você, porque você, se tivesse condições, você faria. É por você, porque você não está tendo condições, eu vou por você. Então, quando nós colocamos dessa forma, alguém que se importa tanto com a gente, que ele se coloca no nosso lugar. Então vamos falar de Jesus. Jesus, ele se importou tanto com a nossa vida, que ele decidiu se colocar no nosso lugar. Ou seja, ele não é só nosso amigo, ele é nosso irmão. O castigo que estava destinado para as nossas vidas, ele se colocou no nosso lugar. Ou seja, eu quero participar das suas dificuldades, das suas aflições, me fazendo aflito, subindo até a cruz, porque para que você não precise passar pela cruz, para que eu passe pela cruz e você seja livre, para que eu seja preso e você seja livre, para que eu me torne enfermo e você seja curado, para que eu me torne pobre e você seja rico. Participar das aflições. E são poucos aqueles que participam das nossas aflições, das nossas angústias. E a esses que participam das nossas aflições, o nosso coração precisa sempre ser grato a Deus por ter levantado pessoas assim para estarem ao nosso lado. Assim como nós precisamos ser gratos, existem muitas pessoas ingratas que não conseguem sequer enxergar essa pessoa ao seu lado, que por mais que ela queira fazer algo por essa pessoa, ela não se curva, ela não se molda, ela não se deixa ter o sentimento. Ela acha que aquela pessoa é um estorvo, ela acha que aquela pessoa é difícil de se relacionar. Quem somos nós para dizer que alguém é fácil ou difícil de relacionamento, quando Deus olha para nós e também via difícil relacionamento? Mas Ele, mais uma vez eu digo, Ele decidiu enviar o seu único filho para morrer por nós, para resgatar um relacionamento que nós não tínhamos, mas Ele fez. Então aí nós ficamos somente naquela medida. Não, nós vamos até aqui, não vou fazer mais do que isso. Não, nós às vezes precisamos extrapolar, fazer além, ir além da medida, mesmo esgotados, né, pastor? Mesmo esgotados, às vezes estamos esgotados. Essa noite eu consegui dormir 3 horas, não consigo dormir além disso, preocupado, levanto, oro, levanto os olhos para Deus e falo: Senhor, está tudo nas tuas mãos, e não consigo pegar no sono. Então é
esgotado, a gente vai se esgotando, mas vai se esgotando. Mas aí Deus também, por outro lado, Ele vai preparando banquetes espirituais, que é para que você se alimente no meio dessas aflições, no meio dessas lutas, porque nós teremos que ser aqueles que vai ser a diferença lá na frente. Independente das circunstâncias, nós representamos um reino celestial. Nós representamos um Senhor e Salvador Jesus Cristo, que participou das nossas aflições, das nossas dificuldades, e Ele nos instruiu, Ele nos disciplinou, Ele nos ensinou a fazer desta forma. E tem muita gente que, mas eu não gosto disso. Não, mas foi o Senhor quem nos ensinou a pensar assim, a agir assim. Mesmo que tenha pessoas que digam, eu jamais faria isso. Se eu olhar para o meu velho homem, ele também diria a mesma coisa que todo mundo diz. Mas o novo homem, renovado pelo poder do Deus Todo-Poderoso, ele diz o que Jesus disse. O apóstolo Paulo, depois de todo o processo, ele começa dizendo no verso 10: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Fico feliz por vocês participarem comigo da minha dificuldade. E ele faz assim: pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade de dizer como você é uma bênção na minha vida. Talvez hoje eu vou usar essa oportunidade. Irmã Vilma, você e o Marcos são uma bênção na nossa vida. Vocês são bênção na nossa vida. Vocês são bênção. Que Deus os recompense. Que Deus, na sua infinita e gloriosa misericórdia, Ele olha para o lar de vocês assim todo dia. Ele renove as suas forças, Ele derrame bênção sobre as suas vidas, que Ele faça algo incrível, incrível, maravilhoso, milagroso, todo dia. E o apóstolo Paulo diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É difícil a gente se contentar com o que tem. Às vezes você abrir a geladeira, só água. Você aprender a se contentar. Para você aprender, você precisa ser disciplinado. E o fato de faltar alguma coisa faz parte da disciplina. Porque quando nós tínhamos, nós gastávamos à torta e à direita. Você conhecer pessoas que ganhavam 6, 10 mil reais e não sobrava nada, chegava depois do dia 20 e não tinha mais dinheiro. Nunca foi disciplinada, nunca foi ensinada. Aí Deus, Ele prepara o deserto, que é para disciplinar e ensinar. Na sexta-feira, ainda no velório, ainda comentei com o esposo da irmã Bruna, que estava junto com a gente. Eu falei para ele isso, que Deus, Ele nos leva ao deserto para nos disciplinar, para nos ensinar. E eu disse para ele assim: Deus me ensinou a viver um dia de cada vez. Porque a gente vai no supermercado e faz uma compra para o mês inteiro. E quando chega dia 25, a gente percebe que tudo aquilo que a gente comprou não deu até o final do mês. Pensando nisso, o Senhor falou para mim assim: eu vou te ensinar a vencer um dia de cada vez. Um dia por vez. Hoje é o café da manhã, almoço e janta. Então você vai almoçar. Glória a Deus. E amanhã? Café, almoço e janta. Cada dia, um dia de cada vez. Vencer a batalha do dia de hoje. Como é que ele se apresenta? Tem um louvor que diz assim, um louvor bem antigo, que fala assim que bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, porque nós não sabemos o que vai acontecer na parte da tarde. Um temporal pode abrigar. Então vigia e ora, esse temporal pode chegar. A gente está vendo esses dias agora de muito calor e de repente vira o tempo, escurece tudo. Nós já vimos os vídeos da irmã Vilma olhando assim pela
sacada dela, né? Pela suíte presidencial dela lá em cima, olha assim, filma o sol e logo, olha gente como é que está, tudo preto, daqui a pouco vem chuva. Nós sabemos como é que começa o dia pode começar bem. Quando você vê o Salmo 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo da altíssima sombra do Onipotente descansará. E depois ele diz aqui: eu não temerei a seta que voa de dia, nem a morte que assole ao meio-dia, nem a mortandade que venha com tudo contra as nossas vidas. Nós não vamos temer essas circunstâncias, mas a Bíblia diz que após o meio-dia, não sei se você já percebeu, que amanhã ela é maravilhosa, mas a parte da tarde parece ser tenebrosa. Não é verdade? Tem tardes que eu vou falar que parece noite. E às vezes está sol. E você vê que as coisas não estão funcionando bem. Então depois do meio-dia, então a gente precisa colocar um hábito, como Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Um dos horários que ele orava era meio-dia. E depois às 3 horas da tarde. Era 9, meio-dia e 3. Jesus, ele foi levantado na cruz às 9 da manhã, entregou o seu espírito às 3 horas da tarde. Sacrifício da manhã. Amém? Tem um passando, até parou aí. Amém? Então tem situações que nós precisamos ficar bem atentos, né? Foi embora? Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Amém. Depois no verso 12 ele diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para a gente dizer esse verso 13, nós precisamos ser disciplinados e ensinados os pontos anteriores, porque senão nós não vamos chegar nesse ponto. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga essa palavra: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já aprendeu a estar abatido? Você já aprendeu a ter abundância? Já teve muita abundância? Tanta fartura que até sobrava, tanta fartura que até distribuía. Amém? Em toda maneira e em todas as coisas você está experimentado. Então, se você está experimentado em todas as coisas, você pode dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tornar parte da minha aflição. Está aqui o versículo, glória a Deus. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição, na minha dificuldade, na minha dor, na minha luta. Obrigado por participar da minha luta. Obrigado por contemplar a minha vida e me ajudar. Obrigado por você se importar com o que eu sinto. Ele está dizendo isso. Obrigado por vocês participarem das minhas aflições, que não são poucas, que não são simples, não são simples de serem resolvidas. O sustento de uma família, uma ente querida na UTI, não são quadros fáceis de se resolver. São situações dificílimas para se resolver. Aonde requer o amor
o virar irmão em Cristo. As pessoas olharem uns para os outros e dizerem assim: olha, eu me importo com o que você sente. Como a pastora mencionou aqui na abertura, o celular, o WhatsApp, ele é uma grande bênção no que diz respeito à comunicação. A gente pode se comunicar com todo mundo, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, rapidamente. Mas rapidamente também a gente consegue incendiar a floresta toda. A Bíblia fala sobre a língua, que embora seja um membro muito pequeno, há pessoas que têm a língua grande, há outras que têm a língua preta. Ele fala assim: embora seja um membro muito pequeno no corpo, mas ele consegue incendiar uma floresta, consegue tacar fogo no gelo, ele consegue fazer coisas que ninguém consegue. Ele consegue criar situações. Ele consegue criar situações. Ele consegue fazer algo sobre as nossas vidas que você não imagina que o ser humano tenha tanta ideia para fazer essas coisas. Amém? Tem que ficar ali de olho. Não, está acontecendo algumas coisas que eu não estou. Tem uma mocinha com guarda-chuva, já subiu. Mas fica pronto aí para botar a mão na cabeça. Amém? Então são situações assim que a gente observa que, embora o mecanismo, a mecânica e a forma de fazer esteja tão rápida e tão pronta, que a gente poderia só se beneficiar, mas a gente está vendo que as pessoas estão tomando outro rumo, e isso não é bom. Isso é ruim. Então, participar das aflições significa a gente observar aquilo que é bom, aquilo que nós podemos fazer para ajudar, distribuir. Uma das coisas que eu tenho observado na vida da minha esposa, da pastora Né, esses dias, é quanta calma. Meu Deus do céu, não sei aonde que estava tudo isso aí, não sei. E eu confesso, tem hora que irrita. Eu dá vontade de falar para ela: dá uma chacoalhada, dá um golpe de karatê, aí faz qualquer coisa. Mas ela não. Olha, está acontecendo assim, 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 assim. Eu já fiz isso na minha vida, talvez eu mesmo tenha ensinado ela. Não essa paciência, né? Mas ensinado ela a fazer desse jeito. Mas não, essa paciência é dela mesmo. Esse amor, esse jeito, que embora está todo mundo em pânico, está ela ali, ó, firme. Olha, está acontecendo isso. Arruma espaço para amar. No meio de tanta aflição, de tanta dor, arruma espaço para demonstrar amor. Então, é Deus. E na realidade foi para isso. E eu ainda, falando ontem para minha cunhada, eu disse para ela assim: eu sou o inverso dela. Eu vim para confrontar vocês, para bater de frente. Bati de frente com um, outro bati de frente com o outro. E eu falei para a Né: eu vou ser a sua voz, porque essa parte você não vai fazer mesmo. Porque as coisas precisam se ajustar. Então nós estamos participando da mesma aflição. Então um tem um temperamento, o outro tem outro temperamento.
A irmã Vilma tem o seu temperamento, todos nós temos o nosso. Mas voltando, né, que paciência, meu Deus do céu. Então até as pessoas, sabe que é uma pessoa de mais de 70 anos, ficar ligando, e num dia ela fala assim, mas o que sua mãe tem? A Néia vai ali, explica tudo o que aconteceu e tal, e no outro dia, a mesma pessoa liga e fala assim, mas o que sua mãe tem? Fala, as pessoas estão com problemas. E quando essa mesma pessoa liga para uma outra irmã dela, é um temperamento completamente diferente, já fala um monte de besteira, fala um monte de coisa, a pessoa já chora do outro lado. A Néia é como se estivesse dando para ela, toma aqui uma balinha, toma aqui Jesus, toma aqui. Vai matar a mulher, espera que está sendo assim. Está vendo, irmão meu? Está vendo? Essa seda. É como o apóstolo está falando, todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E isso é bom estar junto na hora da aflição. Como é importante. Até o Jefferson mandou mensagem ontem, né? Disse que ficou sabendo ontem, foi sábado, na sexta-feira, que ele soube, mandou mensagem também, né? Eu falei, é bom você fazer parte da nossa aflição, da nossa dor. A gente vê que, sabe, existem pessoas que estão, tem muita gente orando, mas tem pessoas que são, sabe, especiais, são aquelas pessoas que estão próximas. Então é bom essas coisas. Nós não precisamos ficar passando por isso sempre, né? O apóstolo está falando assim, eu aprendi a viver dessa forma. Não vivo mais assim hoje, mas eu aprendi. Se por acaso precisar passar de novo, eu já sei como é. Mas fico feliz de você participar comigo da minha aflição. Como a irmã Vilma também fica feliz quando alguém participa da sua luta, da sua aflição, se importa, né? Independente. Quando nós recebemos, ainda não fizemos a apresentação oficial da Bruna, mas o Senhor falou assim, quando você recebe uma pessoa, você recebe uma família inteira, mesmo que ela não venha. A irmã Vilma está aqui, mas ela representa uma família. Então não é uma pessoa só, são todos os familiares, porque a gente precisa aprender a se importar com o que ela se importa. As pessoas precisam aprender a se importar com aquilo que a gente se importa. As pessoas precisam aprender a amar aquilo que a gente ama. Vou chegar na irmã Vilma e vou ficar falando mal da Thaís, vai doer o coração dela. Vocês se lembram da questão da moto? Eu jamais poderia falar qualquer coisa, porque senão o coração poderia ficar triste. Mas Deus colocou no coração dela, ela foi lá e tomou a frente e fez, está feito, glória a Deus. Mas eu não poderia fazer isso com o seu coração, jamais. Então a gente fica preso. Aí o Senhor falou assim, agora você não faça mais isso, não coloca mais nada, só glorifica o meu nome, amém? Então tem situações, é a mesma coisa, os meus filhos, as pessoas podem falar o que elas quiserem, mas vai me ofender, vai machucar também, amém? Então nós precisamos entender o agir de Deus nas nossas vidas, amém? Nós precisamos fazer isso, participar das aflições uns dos outros, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Louvado seja Deus. E ele fala no verso 15, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Em outra versão fala sobre trazer crédito sobre você. O que você faz na casa do Senhor, você tem uma conta no céu. E tudo aquilo que você faz pela casa do Senhor,
o Senhor coloca um crédito para você lá no céu. Para que quando você precisar, esse crédito está lá. Você tem uma conta no céu. Amém? O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Não porque procure dádivas ou ofertas para mim pessoalmente, mas para que aumente o seu crédito na sua conta lá no céu. Amém? Até coloquei isso no status antes de ministrar. Amém? Então que aumente o seu crédito para com Deus. Verso 18 diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito, e que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ou seja, é algo que foi feito por amor à obra de Deus e não por constrangimento do apóstolo. Eu estou te dando isso, mas a partir de agora você me deve, você tem obrigação. Não, é algo tranquilo, é algo em paz, é uma oferta pacífica, é algo que trouxe benefícios sobre a sua vida, é algo que trouxe bem para a vida do apóstolo, e consequentemente Deus traria bênçãos sobre quem fez também. Amém? O meu Deus, aí essa palavra é maravilhosa, o meu Deus, segundo as suas riquezas. Quem aqui acha que Deus é rico? Não somente é rico, como criador de todas as coisas. Ele diz assim: suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Então, quando ele fala no verso 14: todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição, é muito obrigado por estar comigo em meio às minhas lutas e às minhas dificuldades. E é isso que a igreja faz na vida das famílias. Nós vamos fazer parte da aflição das famílias, porque as famílias estão aflitas. Eu estive no pronto-socorro da Vila Dice, socorrendo minha filha, e eu vi o quanto o povo está desesperado. Esses dias de visita ao sanatorinho, a gente observa o quanto o povo está desesperado, e quanto o povo perdeu o controle das coisas. Então a igreja, quando chega, ela vai fazer parte dessa aflição, se importar com a aflição da família, e levar o consolo. Enquanto nós estávamos esperando ali um pouco antes da Néia descer, que foi visitar a mãe na UTI, quando ela desceu, a gente ficou ali conversando com as primas dela, com a tia dela, tudo. De repente veio um grupo de louvor, uma igreja que estava ali dentro do sanatorinho louvando a Deus. Eles falaram assim: nós íamos embora, mas porque vocês estão aqui, nós vamos parar e vamos cantar junto com vocês. Nós vamos participar da aflição da sua vida, da sua dor. E ali eles começaram a adorar a Deus, e o céu se abriu sobre as nossas vidas, e o consolo veio até os nossos corações, os irmãos nos abraçando, as pessoas se importando com as nossas dores, e foi maravilhoso. Isso é igreja. Às vezes as pessoas olham assim e falam: nossa, por que dessa forma? E Deus fala assim: vai e abraça. Vai e abraça. Vai e abraça. Vai e abraça. Amém? Vai e abraça. O Senhor quer que nós nos importemos com a aflição uns dos outros, para que o nome dele seja glorificado. Senhor Deus, nesta manhã, Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Senhor se importar com a nossa vida, com a nossa vinda até este lugar, Pai. Obrigado por o Senhor se importar, Senhor, com a nossa família. Obrigado pelo Senhor se importar, Senhor, com a tua casa e com a nossa casa. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta manhã.
por cada vida, Senhor amado, que passa na frente desse templo, na frente desta igreja, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor amado, Tu és Deus de vitória, Tu és Deus de guerra, Tu és Deus de paz, Tu és Deus de cura, Tu és Deus de libertação, Tu és Deus de transformação, Tu és Deus de realização, Tu és Deus, Senhor amado, nos céus e sobre a face da terra. Tu és, Senhor, Pai, e nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome. A glória do Pai, a glória do Filho, a glória é do Espírito Santo de Deus. Senhor amado, nós não sabemos o momento, nem a hora, mas sabemos que o Senhor vai agir, porque o Senhor participa da nossa aflição continuamente, dia após dia, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor contemple a vida, Senhor amado, dos meus filhos, que o Senhor contemple a vida, Senhor amado, do Edson, a vida, Senhor amado, da Netinha, a vida, Senhor amado, da Edna, seus familiares, seus entes queridos, ó Pai, aqueles que estão próximos dele, ó Deus querido. Pai amado, abraça eles nesta manhã, Pai, neste momento de dor, de aflição, de desespero da alma. Abraça eles de uma forma especial, Pai. Senhor amado, a vida da irmã Adriana ali naquela UTI, Pai, visita, Senhor amado, o seu coração, visita a sua alma, Pai amado, faça ali segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, manifesta, Senhor amado, sobre ela todo o Teu poder, Pai, que seja a Tua plenitude, Pai, que seja a Tua honra, que seja para a Tua glória, que seja para o Teu louvor, que seja a manifestação do Seu poder, Pai, que não sejamos nós, ó Pai, mas que seja a Tua mão, ó Deus, mão poderosa, o sangue que purifica, o sangue de Jesus tem todo o poder, Pai, o poder para curar e libertar. Senhor amado, entra no lar desta senhora que está aqui conosco nesta manhã, Pai. Ministra, Senhor amado, o seu coração, Pai amado, quebra, Senhor amado, toda malignidade, desfaz, Senhor amado, toda obra nas trevas. Nós repreendemos, Senhor amado, toda palavra que tenha sido lançada contra a sua vida, contra o seu lar, contra a sua família, Pai. Senhor amado, entra dentro do seu lar e faça morada, Pai amado, manifesta sobre ela o Teu poder e a Tua glória, Pai. Não importa a dificuldade, importa que Tu és Deus, ó Pai, o Deus que se manifesta, o Deus que opera maravilhas, o Deus que faz milagres acontecer. Pai amado, acompanha ela, Pai. Abraça ela nesta manhã, glorifica o Teu nome sobre a sua vida, e a todos os vizinhos da Tua casa, Pai, alcança os seus corações, Pai amado, mesmo aquele que estiver enfermo, acamado, Pai amado, afofa a sua cama, Pai amado, cura ele, liberta ele, transforma ele, para a glória e o louvor do Teu nome, Pai. É o que eu te peço nesta manhã, ó Deus, e te agradeço pelo Teu agir, te agradeço pela manifestação do Seu poder, e te agradeço, Senhor amado, pela Tua presença gloriosa, Pai. Obrigado por esta rica oportunidade nesta manhã, e que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aplauda, Senhor, amém. Aleluia. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida. E todos os irmãos digam amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor. E por gentileza, não esqueça do pastor. Amém. Não vá embora sem me dar um abraço. Amém.